Boa noite, então, mais uma vez, para todos. Estou muito feliz de encontrá-los depois de uma cirurgia de próstata de 3 horas. Estou aqui inteiro ainda, porque foi segunda-feira de noite. Fui para casa ontem à noite, então ainda estou de ressaca, mas estou aqui Bom, presente. bom. Queria agradecer a presença dos convidados ilustres e passar a palavra ao acadêmico Maurício Yunes para comandar essa nossa sessão. Tá, palavra, Maurício. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o nosso querido presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Coca, que em breve vamos celebrar com ele a data natalícia, né, Hilton? Agora em setembro. Saudar a secretária-geral, a professora Vânia Regina Osório Coelho, que organizou essa sessão conosco, aos confrades e confreiras que nos assistem, aos professores Eduardo Rocha e Carlos Pérez, que gentilmente abrilhantarão nossa reunião. Senhoras e senhores convidados, o tema da nossa reunião de hoje é a insuficiência renal, onde teremos três módulos. Doença renal e a nefrologia do século XXI, apresentado por mim. O transplante renal como forma de reabilitação social, apresentado pelo professor Eduardo Rocha. E o diagnóstico genético de nefropatias, apresentado pelo professor Carlos Pérez. É um momento singular de alegria para mim estar acompanhado desses dois dos maiores talentos da nefrologia carioca, com quem tenho a honra e o prazer de conviver desde as suas residências médicas no Hospital Pedro Ernesto. É, eu vou tentar, eu preciso compartilhar aqui, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade nesse negócio. Vamos lá. Vídeo, share. All participants. Entrou ou não? Apareceu? Ainda não, Maurício. Ainda não, Maurício. Não, Em geral tem. E Agora entrou, agora? Maurício. Entrou, né? Entrou. Ok. Ok. Mas ainda não tem apresentação em tela É, cheia, pelo menos para mim. tá no módulo ainda. Tá, um pouquinho. Tem alguma dificuldade maior aqui. Embaixo, bem à direita aí. Pois é, mas não está entrando. Ou então você vai na apresentação de slides e acho Aí, que aí, iniciar. aí. Foi? Não, lá em cima, então, na apresentação de slide. É. No meio Mais. da tela em cima tem a apresentação de slides, Maurício. Mas aqui está. Não, não, à esquerda, à esquerda. No meio mesmo tem a Bem opção no Pois de. é, centro, mas bem no centro. é que está coberto pelo coisa aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui, então. Milene não está aí, Milene? Agora sim, vamos lá. Apresentação de slide. Do começo. Isso, Isso. tanto faz. Essa não está entrando, né? Espera aí, já sei o que que é. Foi agora? Não, ainda não. Engraçado que para mim já foi aqui. Professor, tenta tirar a tela compartilhada e voltar novamente, de repente, É, algum bug. não, eu estou sem tela compartilhada, eu já fechei a tela Para a compartilhada. gente ainda está aparecendo. Deixa eu tentar tirar. Eu já tirei a tela compartilhada. Agora saiu. Pronto, eu tirei. Agora tenta novamente, por favor. Tá. Foi? Não, ainda não. Oh, meu Deus, que coisa. Agora foi? Não, ainda não. Você está falando de Petrópolis? Não, tá descendo a serra, tá com dificuldade aqui. Não, estou no Rio.
Que coisa. Vamos ver agora. Foi? Não, ainda não. Engraçado. Para mim aparece. Milene, me ajuda. Para mim está aparecendo Não, iniciar pra a gente não apresentação. Foi aparece. agora? Agora foi? Não, Não aparece nada? Nada, nada? não, Nada. só o senhor, não aparece sua tela. Então eu vou de novo lá Foi, Ana Vai Paula. novamente em share. É, vamos ver agora. Share. Agora a apresentação. Pois é. Foi? Não, Não, tem que botar na apresentação. Não, mas para mim é para aparecer na apresentação. Agora, vamos ver aqui. Foi? não. O computador do meu filho aqui está difícil. Deixa eu ver. Apresentação de slides. Foi agora? Professor, não, mas dá para ver bem o que você está querendo mostrar agora que a tela está É. compartilhada, entendeu? Então não acho que é nem tão grave isso aí, não. Então, Eu acho que então eu vamos acho que continuar assim. Eu peço desculpas aí pelas dificuldades, mas. Bom, a doença renal crônica no século XXI não tem um conflito de interesses. Parece que no início era assim, né? A vida era unicelular, que foi se tornando multicelular, foi sendo organizada, e a partir de então formou-se o que nós somos, né? Os seres humanos. Esse livro aqui é uma sugestão muito interessante para quem gosta de evolução e particularmente da fisiologia renal envolvida na evolução. Com a agregação das células, foram formadas integrações e sistemas e função. Quer dizer, a origem do mar veio para a Terra, aparelho circulatório e sucessivamente formou um indivíduo. E esse patrimônio biológico que nós temos hoje, quase nada mudou em relação ao que éramos inicialmente. Se mudou, as mudanças não foram muito notadas, e os mecanismos biológicos básicos parecem que são os mesmos ainda, apesar de milênios já. E isso nos permite viver em ambientes diferentes, né? Desde os ambientes mais áridos, mais frios, selva e até fora da Terra. Tem aqueles que querem viver fora da Terra. Graças, obviamente, ao nosso meio interior, que foi descrito por Claude Bernard, em 1865, na verdade, nos faz entender um pouco de como é que essas células conseguem ser mantidas no nosso organismo. Costumo dizer que as diferentes formas de vida resultam de equações biológicas complexas, que elementarmente obedecem a uma relação soluto-solvente. É como se nós fôssemos um grande tubo de ensaio com 70% de água e as reações bioquímicas e todos os nossos elementos contidos dentro do corpo humano promovem reações sucessivas para que nós sejamos mantidos na vida. E nada como uma hemácia, como um sensor de tonicidade para perceber isso. Quer dizer, à medida que a relação soluto-solvente se altera, as nossas hemácias elas alteram não só em forma como em função. Então, mostrando que, na verdade, não basta haver soluto, não basta haver solvente, é preciso haver uma relação soluto-solvente adequada. A gente estima que o ser humano tem em torno de 100 trilhões de células, e aquilo que vale para uma hemácia vale para todas as nossas células. Nós precisamos de um meio interior que permita que as células tenham não só a sua morfologia, mas como as suas funções preservadas, né? Isso torna o ser humano um sofisticado mecanismo de automação que integra células de diferentes órgãos e o fenômeno da homeostase viabiliza a vida a despeito da multiplicidade ambiental, como a gente já havia visto. A circulação, a partir do momento que a vida saiu do mar e veio para a Terra, o sistema circulatório é praticamente perfeito. E a prova disso é que em qualquer lugar do organismo que a gente perfure com um alfinete, com uma agulha, vai sangrar. E esse sangue ele brota exatamente para mostrar que as nossas células estão recebendo um suprimento sanguíneo do nosso meio interior. E esse circula várias vezes por minuto no nosso
organismo em condições de exercício, ou pelo menos uma vez, uma volemia por minuto, ocorre em situações de repouso. E a função renal é que controla exatamente a composição e o volume desses fluidos orgânicos, né? Lembrar que a função renal, na verdade, ela depende muito da perfusão sanguínea, ou seja, o sangue é o substrato da função renal. Toda vez que falta sangue, a função pode não acontecer. E a gente classifica isso até como uma disfunção pré-renal. A oferta de sangue costuma ser muito elevada. Você vê, o rim é um órgão que tem não só em quantidade de fluxo sanguíneo, como de metabolismo, por grama de tecido, um dos maiores do organismo, né? Junto com o fígado. E na intimidade do rim existe uma estrutura, a unidade funcional que é o néfron, que todos conhecem, que nós temos em torno de 1 milhão de néfrons em cada rim, que ela é formada basicamente por dois tipos de tecido, né? O endotelial e o epitelial. E a harmonia entre esses dois tecidos precisa ser realmente aprimorada para que a função renal esteja dentro do seu funcionamento adequado. Lembrando que, apesar de termos aqui 1 milhão de néfrons em cada rim, originalmente o néfron funciona a partir de metade da sua função e pode ainda se estender. É um mecanismo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, o mecanismo de reserva renal. A nefrologia começou por aqui. A nefrologia já encontrou um incêndio feito, ou seja, a insuficiência renal, né? E durante anos, esse sempre foi um grande problema para a humanidade, manter a vida num indivíduo que já não tinha mais função renal, né? Esse foi um artigo que a gente publicou recentemente no Jornal Brasileiro de Nefrologia, fazendo uma reflexãozinha sobre a medicina experimental in vivo, in vitro e agora in sílico, né, ao longo dos anos, e a contribuição para o conhecimento nefrológico. E algumas coisas só vai desde lá do século XVI, XVII, né? Malpighi, Richard Bright, que foi considerado o pai da nefrologia, o Bernard, com a teoria do meio interior, passa por William Kolff, Peter Bryan Medauer, que é o nosso brasileiro, né? Ganhador de prêmio Nobel, John Mayer, e agora, mais recentemente, um feito extraordinário do Leonardo Riella, com xenotransplante. São algumas coisas de medicina que, na verdade, aqui no final, a gente já juntava exatamente a medicina experimental in vivo, in vitro e in sílico para poder desenvolver o conhecimento nefrológico. E o papel do nefrologista, então, era ressuscitar o meio interior. Os métodos que a gente começou inicialmente a fazer foram as diálises peritoneais e, mais tarde, as hemodiálises, né? Sem contar os transplantes, que vai ser tema de abordagem do Eduardo. Nesse embalo, no século XX, eh, na década de 60, houve uma explosão de sociedades de nefrologia, né? A própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, que foi criada na década de 1960, foi criada inclusive na Academia Nacional de Medicina, ou melhor, foi criada em São Paulo, mas fez seu primeiro congresso na Academia Nacional de Medicina. A Sociedade Internacional, Europeia, a Sociedade Americana mais tarde, quer dizer, houve um movimento societário importante, não é? Que foi organizando a atividade médica nefrológica no mundo, né? E agora, no século XXI, a gente tem várias estruturas e temos agora a possibilidade de todo ano comemorarmos aí, desde o ano de 2006, o Dia Mundial do Rim, com impacto importante no conhecimento e na conscientização da doença nefrológica. E esse homem aqui, que eu tive o prazer de conhecer, é o William Kolff, que fez o primeiro rim artificial durante a Segunda Guerra Mundial, e nós tivemos agora também a felicidade de fazermos aqui, esse é o único rim de Kolff existente agora no Brasil, parece que foi um dos 3 que vieram para o Brasil. Esse aqui era do Hospital dos Servidores do Estado, em 1956, que foi restaurado e se encontra para os interessados lá no nosso Museu da Memória Médica, lá na Academia Nacional de Medicina. A gente fez esse evento lá na Academia Nacional de Medicina, é, de inauguração aqui do rim, junto com a inauguração do busto do grande professor Omar da Rosa Santos, com a presença do presidente da sociedade, não é? O professor Omar é um dos grandes expoentes que acompanha a nefrologia brasileira, especificamente a carioca, desde os seus primórdios. Bom, e hoje em dia, no mundo, a gente tem uma quantidade enorme, em torno de 5 milhões de pessoas que são
têm as suas funções renais substituídas por diálise, né, ao redor do mundo. No Brasil, esse número já chega a quase 180 mil pessoas, que é um contingente extremamente grande. O que fazer com essas pessoas? Quer dizer, a nefrologia, que começou assegurando, né, a vida das pessoas que inicialmente não conseguiriam viver, ela precisou avançar um pouco mais, né? Ao longo da história, ao longo da vida, a doença renal começou a se manifesta em diferentes fases, com diferentes situações, e a nefrologia começou a se ocupar disso já de trás para frente, né? Então, a doença renal crônica hoje tem uma agenda global que envolve sociedades de nefrologia, a Organização Mundial de Saúde, né? E é uma das doenças não transmissíveis causadoras de mortalidade prematura mais exuberantes aí no mundo. Em função disso, estratégias de detecção precoce, conscientização da doença, prioridade na rede pública, dados econômicos e epidemiológicos e uma série de medidas sendo feitas, e acompanhando a explosão de epidemias como obesidade, hipertensão, diabetes e também aos menos favorecidos em termos de sofrimento com a doença renal, né? Os mais pobres, eles desenvolvem mais doença renal. Essa é uma preocupação grande. As sociedades têm se preocupado, dados os sistemas de predisposição, tem vários fatores de risco já conhecidos e tem os problemas causados pela doença renal. Eu vou andar um pouquinho mais rápido para não tomar muito tempo. Então, o papel do nefrologista no século XXI deixou de ser somente ressuscitar a função renal, o meio interior, mas também de preservar o meio interior. E aí, é, algumas coisas, né, em termos de marcam a nefrologia. A inovação, a digitalização, cuidado precoce, biomarcadores, testes genéticos, que o Carlos vai abordar para a gente, terapias-alvo, diálise portátil domiciliar, rim bioartificial, o progresso nos transplantes, inclusive o xenotransplante, imunossupressores, e a tecnologia que vem ajudar também a decisão médica e a identificação precoce, né, dos dados clínicos. Então, nós saímos aqui da falência renal, da insuficiência renal. O título dessa nossa reunião foi proposital, já não se usa mais insuficiência renal, mas é proposital porque a gente só falava da insuficiência, né? Então, a insuficiência é quando a gente está aqui já na fase bem avançada. E os nefrologistas, então, caminham ao longo disso aqui para poder tentar entender, prevenir e modificar a história natural das doenças renais no mundo. É, é mais ou menos o que diz nesse desenho aqui. O que vale para a doença renal crônica também vale para a doença renal aguda, que antigamente a gente falava de insuficiência renal aguda, e agora a gente fala de injúria, né? Injúria renal aguda, que vai desde da condição normal, injúria, até a falência propriamente dita. Então, nós estamos tentando chegar antes. É como no infarto, a gente tentar identificar o infarto pela troponina, né? E não apenas por CKMB e outras alterações. Estamos buscando ainda esses biomarcadores ótimos que a gente ainda não tem. E com isso, com essas ferramentas, a gente tem hoje um panorama assustador. Mais de 10% da população mundial tem algum grau de disfunção renal. São 850 milhões de pessoas. Então, é um contingente é realmente um grande problema de saúde pública. E o que é pior, são dados epidemiológicos crescentes. Essas ferramentas também nos possibilitaram fazer estudos interessantes. Esse estudo acabou de sair, é um estudo feito na Alemanha, onde você consegue estudar várias populações por faixas etárias, por condições diferentes, e vejam, a prescrição de medicamentos está completamente associada a muitos dos sintomas e muitas das lesões renais. Vejo aqui, esse estudo fez por faixas etárias, então, naturalmente, as faixas etárias maiores têm uma incidência maior, tanto masculina quanto feminina, mas mostrando que realmente hoje a gente consegue já ter um espelho melhor da população e fazer um screening de como é que anda a função renal dos nossos pacientes. Na verdade, o rim é uma estação de tratamento do meio interior, que não fica isolado do meio exterior. A busca de biomarcadores, ela continua, né? Tem uma série de biomarcadores descritos, e aqui, como a gente lembrou nesse artigo, existem biomarcadores de função e biomarcadores
de lesão, né? E existem biomarcadores de função renal, biomarcadores de função tubular, biomarcadores de lesão glomerular e biomarcadores de lesão tubular. Na prática, ainda não temos uma grande disponibilidade para uso clínico, mas já começa a tomar corpo. Eh, Lá no início, naquela nossa eh, determinação biológica, né, duas coisas foram feitas para manter o indivíduo vivo, né, naquele cenário. Uma são as nossas papilas gustativas e outra é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tudo isso para poder identificar o sal e manter o sal no organismo, né? Todos sabem que o tipo de alimentação que a gente tinha, a gente comia células, e dentro da célula a gente tem potássio. E o sal é muito escasso na natureza. É, E o sal, o sódio, que predomina no ambiente extracelular, ele precisava ser retido, identificado para entrar no organismo e retido no organismo para não ser perdido. Então, criou-se todo um sistema para reter sódio no organismo, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que é fundamental do controle homeostático. E hoje, a gente que vivia numa situação de pouco sal, veja, isso aqui é uma lata de suco de tomate que tem praticamente 1 grama. As nossas refeições, elas produzem constantemente insultos salinos para os quais a nossa máquina biológica não foi originalmente preparada, né? Então, desde que sistemas relacionados com a síntese e liberação de hormônio, né, se há ganho de sódio, a água é retida, a osmolaridade plasmática é preservada. E se há perda de sódio, a água é perdida, a osmolaridade também é preservada dentro do sistema de homeostase, naquela relação soluto-solvente que nós falávamos no início. Então, veja como a absorção tubular é intensa. Aquela integração entre endotélio e epitélio, ela é fantástica, porque alguns elementos que nós precisamos reter, como o ultrafiltrado, aquilo que o sangue filtra no glomérulo, ele é em tudo semelhante ao plasma, exceto na concentração de proteínas. Tudo que nós dosamos no plasma, nós dosamos também ali no ultrafiltrado. E se nada for feito, esse ultrafiltrado vai perder. Quer dizer, se dosarmos sódio, potássio, ácido, cloro, tudo que você dosa no plasma vai estar presente ali. E o rim, ele precisa identificar o epitélio, precisa ter mecanismos, né, ter equipado com transporte, transportadores seletivos para os determinados elementos. Então, aqui dois exemplos, no caso da glicose, né, que a gente sabe que a glicose, ela filtra mais ou menos 180 gramas por dia, né, e reabsorve 100%, logo no início. E o rim é tão fiel ao cérebro que ele reabsorve tudo isso e ele manda para a circulação. Ele não consome glicose praticamente, né? E veja a carga de sódio filtrada. É uma carga absurda. Então, o rim reabsorve em torno de 600 gramas de sódio por dia, né? Que é uma coisa muito grande. Então, existe todo um mecanismo para manter a homeostase e por isso que na entrada e na saída do néfron, quer dizer, a parte proximal e distal, ela se encontra, ele é todo contorcido para que haja um mecanismo de contato e de regulação. Acho que eu estou falando demais, mas falando da medicina original para o século XXI, a gente vivia numa situação de escassez de sódio, com abundância de potássio, para uma situação de excesso de sódio e abundância de potássio. E agora a gente tem uma novidade, que é a vida galáctea, né, onde existe uma modulação de sódio e uma escassez de potássio. Então, o ser humano vai se adaptando. No século XXI, nós temos problemas em relação à nossa alimentação, processada, com sal, gordura e outras coisas mais. O sedimentarismo, tem falta de exposição solar, metais pesados no meio ambiente, não se ingere mais água, sempre tem um substituto de água, o estresse, a falta de sono, doenças crônicas, obesidade, nefrotoxinas, xenobióticos, bastante, né? E tudo isso aí impacta na função renal. Veja a quantidade de aditivos, de fosfatos, né? eh, Na alimentação hoje é absurda, né? Raios solares são poucos, como eu falei, agrotóxicos em quantidades crescentes em diferentes amostras, e agora se fabrica os produtos geneticamente modificados, né? E os produtos geneticamente os transgênicos, eles na verdade são resistentes a herbicidas. Então acaba se usando cada vez mais herbicidas na plantação, porque eh, não há problema para as plantas e a gente acaba ingerindo cada vez mais herbicidas. O glifosato é um deles. A mesma coisa o metal pesado, como eu falei, e as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas realmente elas vêm
trazendo muita coisa nova. Há um tempo atrás, veja, isso aqui foi na França, Edu, quando eu estava em 2003, essa era a manchete, porque estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo, não é? Pelo calor que normalmente não acontecia, e principalmente os idosos não estavam preparados para essas mudanças. Isso aqui foi numa viagem que eu fiz ao Líbano, que eu comprei uma água mineral e que o nome da água mineral era rim. Uma sabedoria, sem que rim não significa nada em árabe, eu acho, né? Mas é uma coincidência. E veja a incidência de cálculos renais, como ela é diretamente proporcional à temperatura, né? No Brasil. Isso é um estudo feito aqui no Brasil, regiões urbanas. Não se bebe mais água e as bebidas, os refrigerantes, sejam eles diet ou não, formam impactos importantes aí no organismo, no metabolismo e outras coisas mais. Bom, a nossa cultura ela é glomerulocêntrica para disfunção renal. Ou seja, ela é focada na função glomerular. E para isso a gente utiliza a creatinina sérica e o volume urinário são os dois grandes marcadores que temos para doenças agudas. A creatinina, apesar de ter sido descrita lá em 1886, levou muito tempo para a gente saber interpretá-la, né? A gente já conhece, mas para saber interpretar a creatinina foi difícil. Creatinina, em homenagem ao Edson, que eu acho que está aí na sessão, né? Edson da creatinina, né? Que sempre foi um defensor para propagar exatamente a importância dessa molécula. É uma molécula de origem muscular, todos sabem. Agora nós temos a cistatina C no mercado, que é um custo muito maior e efetividade ainda eh, que não é justificada, não é? E qual foi o grande avanço que a gente conseguiu no século XXI? Entender exatamente interpretar a creatinina. Por quê? À medida que a gente tem uma função renal de 100% e tem 1 milhão de néfrons, né? À medida que eu vou perdendo a função renal, aqui nós vimos aqui o valor de creatinina plasmática normal, em torno de 1. O comportamento não é linear, não é simples como uma equação da reta. E a gente não demorou um tempo para entender isso, né? Exatamente porque nós somos aquele tubo de ensaio, os biomarcadores, eles se apresentam e a função renal também. A falta de linearidade limitava a capacidade preditiva, né? Portanto, surgiram várias fórmulas de taxa de filtração glomerular que introduziam equações, porque a curva da creatinina, como eu disse, não era uma reta. E é assim a gente perde uma grande parte da reserva de função renal sem que a creatinina se manifeste efetivamente. Quando você dobra para a creatinina para 2, você já perdeu em torno de 75% da sua função renal. Ou seja, grande parte da reserva de função foi silenciosamente perdida. Várias fórmulas existem, hoje já não é mais mistério para ninguém, todo mundo tem isso aí em vários portáteis e fórmulas, isso é importante. Por que que isso é importante? Porque à medida que você consegue identificar isso, veja, aqui a creatinina sérica, ela se mantém estável, né? Mas à medida que você tem uma população de néfron, que você vai perdendo elementos, você vai aumentando a função individual de cada néfron. Então você não chega a comprometer o trabalho, né, de depuração, mas você vai perdendo a população, até que chega um momento onde você já não tem mais uma população suficiente e você então perde a capacidade de concentrar a urina, de fazer a função renal. Ou seja, você perde a massa renal gradativamente antes de atingir uma falência renal terminal, e o motivo das doenças crônicas são basicamente conhecidos, os mecanismos não são novos, as duas maiores responsáveis, que são hipertensão e diabetes, elas têm o mesmo padrão, é um padrão de glomerulosclerose, de atrofia tubular e de fibrose intersticial, né? Isso é progressivo. O número de néfrons é importante, isso aqui é, já é uma coisa antiga, tem trabalhos que vêm lá da época do Hitz, do Berahitz, mas a gente sabe que existe uma correlação entre hipertensão arterial e a quantidade de néfrons funcionantes, né? Isso aqui a gente fez um estudozinho com o mandarim de Lacerda, esse aqui é um outro estudo mostrando que quanto mais idoso for o indivíduo, maior é a quantidade de glomerulosclerose. E esse aqui foi um estudo experimental interessante que a gente fez. A gente alimentou as ratas gestantes com uma dieta hipersódica. E o que a gente viu foi que a prole continha uma glomerulopenia com disfunção renal importante, com dificuldade na excreção de sódio, ou seja, existe um print genético que vem na segunda e às vezes na terceira geração, gerado pela dieta hipersódica. A longevidade também ela é importante, porque à medida que o tempo passa, a função renal é perdida.
Se nós fomos programados para viver 120, 130 anos, nós não combinamos ainda com o rim, e precisamos combinar. Isso porque existem alterações corporais importantes relacionadas à idade, em termos de composição corporal, e os rins também sofrem alterações, né? A partir dos 40 anos, você perde o tamanho, existe redução de 20 a 30%, a, a perfusão renal também modifica, né? A taxa de filtração também se reduz, a fração de filtração modifica e a capacidade de gerar urina hiperosmolar também é reduzida. Então, o fluxo plasmático renal cai e, naturalmente, tudo é comprometido, já que o sangue é o substrato da função renal. A mesma coisa acontece com a redução de tamanho da medula. E os pacientes mais velhos, eles também têm fatores outros, né, de envolvimento. Bom, isso aqui não é novo. Desde 1835, o Richard Bright descrevia rim pequeno e coração grande, não é? E é isso que acontece à medida que você vai perdendo função renal, o rim vai atrofiando e a sobrecarga cardíaca aumenta. Então, vem a síndrome cardiorrenal, que é uma descrita tanto do rim para o coração, quanto do coração para o rim. Agora tem a síndrome cardiometabólica, né? Renocardiometabólica. E a tecnologia pode nos ajudar, uma vez que a gente está conseguindo fazer modulação importante aqui computacional da circulação renal. Isso é um estudo que está em andamento, mas acho que vai dar resultados em breve. Então, lembrar que o epitélio reabsorve 99% daquilo que é filtrado, é uma quantidade muito grande, consome uma quantidade enorme de energia, e tudo isso aqui se passa dentro de um mecanismo originalmente preparado para isso, onde nós tínhamos um ambiente diferente do que temos agora no século XXI. As mudanças climáticas e a obesidade, o montão de diabetes, tem sido tão grande que está se tentando inventar alternativas para tratamento, né? Já que o tecido renal é basicamente comprometido, a lesão renal e a perda de proteína, a microalbuminúria, é um marcador muito importante de lesão e de progressão de doença renal. E hoje em dia, chamam de os pilares, né? Tem praticamente 4 pilares que são sustentados aí o tratamento do diabetes, com bloqueadores do sistema renina-angiotensina. Agora entram as drogas inibidores do SGLT2, firenenona, que é um antagonista mineralocorticoide não esteroide, e agora a GLP-1. Tudo isso aí está fazendo parte do cardápio, a gente está começando a usar, e eu vejo com certa preocupação que algumas coisas ainda vamos aprender em termos de boas e ruins em relação a esses medicamentos, né? Doença renal é igual a hospitalização e morte, quer dizer, cai a taxa de filtração glomerular e aumenta as doenças cardiovasculares em idosos. Na galáxia, se você, os estudos que foram feitos tanto em homens quanto em animais, existem importantes problemas de desfosforilação, com formação de nefrolitíase nos astronautas, remodelação do néfron, dano e disfunção renal importante. Veja que muda completamente a excreção de água livre a partir do momento em que ele entra em órbita, modifica a osmolaridade e várias outras coisas. Quer dizer, o meio interior ele tem que se adaptar e o rim ajuda ao meio interior, mudando também as características da sua função. Bom, aqui mais recente, em 2024, existe aqui toda uma estratégia para você abordar o doente, mas você consegue hoje identificar e classificar em faixas de filtração glomerular, né, em graus e níveis, e correlacionados também com a proteinúria. E hoje isso aqui, em qualquer livro, qualquer coisa, todo mundo tem. Então, mas é muito fácil porque isso criou uma nomenclatura que antes não existia, criou um padrão. Então, você consegue classificar o risco, né, e a situação de cada paciente, associado pelos exames de imagem, né, que também são importantes no auxílio às doenças renais, são ferramentas nefrológicas cada vez maiores, estão sendo usadas agora à beira do leito, que é uma ferramenta realmente muito boa. Os dados genéticos o Carlos vai falar, e existe aqui quer dizer, todas as causas de mortalidade são aquele indivíduo que tem a pior taxa de filtração glomerular, com a maior perda de proteína. A mesma coisa com infarto miocárdico, com doença cardiovascular, mortalidade, AVC, substituição de função renal
insuficiência cardíaca. Então, isso tem uma correlação importante e essa é a base, né, onde a gente acha que nós estamos caminhando cada vez mais para estruturar, desde da medicina básica, para identificar graus de disfunção renal e, de acordo com o estágio do indivíduo, ele sendo encaminhado para o especialista para prepará-lo eventualmente para substituição da função renal, seja por transplante, seja por diálise. Mas o nosso anseio é que a gente chegue cada vez mais cedo e impeça essa pirâmide, fica cada vez mais difícil de ser atingida. Hoje em dia, um aparelhinho desse aqui, a gente já faz no consultório, faz em qualquer lugar, tira uma gotinha de sangue, como se mede a glicemia, a gente mede a creatinina e a partir daí a gente consegue identificar, principalmente se tiver uma microalbuminúria também, a gente consegue classificar o indivíduo naqueles estágios em relação à função renal. E aí tem uma série de armamentos terapêuticos que a gente, desde a dieta até tratamento farmacológico, para implementar. Muitos desses indivíduos chegam a uma idade tardia com disfunção renal e a gente tem que saber também a hora de parar. Esse é um trabalho que acabou de sair, da qual o Eduardo também participou, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre a recusa e descontinuação de diálise. Quer dizer, quando saber parar é quando não instituir diálise em determinados indivíduos, é quando, na verdade, você tem que manter a dignidade e tem que manter, não perpetuar a vida apenas pela disfunção renal, né? E com a medicina do século XXI, esse é o último diapositivo, é, eu acho que a gente vai ter algumas surpresas em breve com a atividade da telomerase. Os telômeros são sequências repetitivas de DNA encontradas nas extremidades dos cromossomas, e eles agem como capas protetoras do material genético. A telomerase é uma enzima usada para alongar os telômeros, né? Quando a gente envelhece, é, é, a gente vai encurtando os telômetros. Então, essa é uma tentativa que tem sido feita para retardar envelhecimento, tratar doenças relacionadas à idade, a problemas de pele, doenças cardiovasculares, e já tem alguns ensaios também mostrando que tem um potencial aplicação para preservar e manter a função renal. Tá? Muito obrigado. Desculpem o tempo, né? Bom, para dar sequência, eu vou convidar então o Eduardo, professor Eduardo Rocha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre o transplante renal como forma de reabilitação social. Eduardo, por favor. Não sei se estão conseguindo compartilhar a tela comigo. Sim, estamos vendo, mas eu acho que ela não Sim, está a tela cheia, né? Está a tela cheia? tá, já está cheia. Tá Tá? ok? Então vai. Para mim parece que mostrei. Bom, agradecer aos acadêmicos e amigos, né? Presidente Hilton Koch, né? Presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, professor Maurício, acadêmico Maurício, amigo de tanta, como ele mesmo já disse, desde a residência, ou seja, desde 87, já comemos muito sal juntos, né, Maurício? É. E o meu colega, amigo Carlos Pérez, e saudando a todos os presentes, acadêmicos e os que estão aí. Nós estamos enfrentando o horário contra o jogo do Flamengo, né? Então é um adversário de peso. Então vou tentar ser breve, agradeço pelo convite e trocando aí nos próximos 20 minutos algumas ideias sobre o transplante renal na visão de um instrumento de reabilitação e reintegração social na doença renal crônica, né? Que já foi muito bem explanada pelo Maurício inicialmente. Inicialmente, obviamente, apresentar meus potenciais conflitos de interesse e um destaque, né? Eu sou médico há 39 anos e só nos últimos 4 a 5 anos eu comecei a fazer palestras para a indústria farmacêutica, justamente por entender que os nefrologistas têm um papel muito importante na educação dos colegas não nefrologistas sobre a importância dessa doença silenciosa, da qual a gente está falando o tema principal hoje. E quando nós analisamos as causas de doença renal crônica, embora isso seja sabido de muitos nós médicos, nós somos muito negligentes, como sociedade no geral. Então, como já foi citado,
Um simples exame de creatinina poderia detectar precocemente a disfunção renal, mas durante muitos e muitos anos a creatinina foi tratado como algo em que as pessoas tinham função normal ou alterada, algo bipolar, né? E vários relatos em várias áreas repetem isso, mas não é o tema principal. Mas o importante, e aqui apresentando uma visão de que a doença renal crônica, como o professor Maurício já mostrou, é uma doença progressiva e silenciosa, e por isso que era tão difícil de ser combatida. E uma das formas, mais uma forma uma analogia da visão do nefrologista, se nós colocássemos nos relógios antigos, quando eu dou aulas para os novos alunos, eu tenho que dizer o que é um relógio que tem ponteiros, né? Embora muitas pessoas ainda usem como instrumento decorativo, a maioria das pessoas vê o horário em forma digital no seu celular. Mas se nós analisarmos e colocarmos um zero a mais em cada número do relógio, nós vamos ter uma situação em que a taxa de filtração considerada normal na maioria das pessoas está entre 90 e 120, né? E a vida e a progressão da doença renal, ou melhor, a disfunção do rim, ela vai ocorrendo como um relógio que gira com um ponteiro só, no sentido anti-horário. E assim a gente vai passando pelos estágios da doença renal já apresentados pelo professor Maurício, e, na maioria dos casos, de forma silenciosa. Isso, muito comumente, não é associado a alterações de imagem, pelo menos grosseiras, né? E a doença renal, ela, muitas vezes, só é detectada quando alguns sintomas muito poucos aparecem, talvez edema, eventualmente a própria hipertensão, que é causa, mas também pode ser consequência da doença renal crônica, e assim segue nos estágios apresentados pelo Maurício, até que a gente chega no estágio 5 da doença renal crônica, em que a creatinina já está bem mais elevada e, naturalmente, os sintomas vêm em consequência da diminuição da capacidade de filtração, sem esquecer também da importância, como já foi apresentado, da perda de albumina no rim. Então, hoje, de forma bem objetiva, nós podemos, nas unidades básicas de saúde, na medicina geral, detectar e estratificar, como já foi apresentado, a doença renal com dois índices. A taxa de filtração estimada pela dosagem da creatinina sanguínea, ou seja, um exame barato de simples execução em qualquer lugar do Brasil, e coberto pelo SUS, naturalmente, e a detecção de proteinúria, que antigamente era feito o clearance de creatinina e proteinúria, hoje não se faz mais. Raramente se faz isso. Basicamente, a gente dosa em uma amostra a concentração de albumina e de creatinina, já que isso é uma constante, e esse índice nos dá uma ideia do grau de proteinúria. Mas falando ainda sobre as consequências, não somente biológicas, mas sociais da doença renal crônica, é uma doença que custa muito caro para a sociedade, ela leva à mortalidade de uma forma nem sempre vista de forma direta, ela afeta diretamente a expectativa de vida, obviamente, portanto, mortalidade, a qualidade de vida e o número de hospitalizações, como já foi apresentado pelo professor Maurício, é uma doença cara. E quando a gente, então, tem uma estratégia de detecção precoce da doença renal crônica, existe uma série de medidas, né, farmacológicas e não farmacológicas, como já foi dito também anteriormente, que podem ser tomadas, mas se nós analisarmos qual é a única medida que pode reabilitar, voltando esse ponteiro do relógio, no sentido, eh, no eixo horário, apenas o transplante renal consegue fazer isso em relação à doença renal crônica. E mais um alerta, esses dados são dados repetidos nas últimas 2 décadas, pelo menos, é que quando nós comparamos e acompanhamos os pacientes em coortes e vemos o que acontece com o paciente que tem a creatinina elevada e, portanto, a doença renal crônica, é mais provável que ele morra, e a morte quase sempre é de causa cardiovascular, do que ele entre em diálise. Embora o dia a dia das nossas clínicas e consultórios seja de pacientes com receio de entrar em diálise. Então, uma das formas de tranquilizá-los, mas obviamente que não tranquiliza, é dizer que mais do que medo da diálise, o paciente deveria ter medo de morrer, porque tem doença renal crônica. Os números estão aí, existem vários estudos mostrando isso, mas a probabilidade é de até 6 vezes maior do paciente morrer do que entrar em diálise. Então, falo do transplante no aspecto de cura, não é uma cura, acho que é a principal mensagem, mas é das terapêuticas disponíveis, quando a gente compara diálise peritoneal e hemodiálise, tem uma sobrevida relativamente semelhante, mas que é variável de acordo com o país e as estatísticas, mas é uma mortalidade de aproximadamente 15% ao ano, comparando com o transplante renal, que tem uma sobrevida ou uma mortalidade em torno de 3% ou menos, dependendo naturalmente se o doador é um doador falecido ou um doador vivo. E falando de doador vivo e sobre reabilitação,
através do transplante. Aqui pertinho, onde eu tive a oportunidade de fazer minha segunda residência médica, foi onde ocorreu o primeiro transplante renal entre uma mãe como doadora e um rapaz que caiu do telhado, e o professor Amburger, que era o chefe do serviço de nefrologia aqui desse hospital, autorizou, explicando para a mãe que a única forma de salvar, já que esse rapaz tinha apenas um rim, e descobriu isso após a realização de um exame contrastado, né, uma urografia escletora. Então, a constatação de aquele um rim que foi extraído porque houve um trauma e hematúria, e finalmente esse rim doado pela mãe salvou o rapaz durante 2 a 3 semanas apenas. E houve o fenômeno da rejeição que foi descrito pelo professor Albuger. E no ano seguinte foi feito o que todos aqui sabem com certeza, o transplante renal considerado como o primeiro transplante renal de sucesso em Boston, em 1954, através de gêmeos, já que já se sabia, através de estudos do professor Medawar, brasileiro, como citou, petropolitano, como já disse o Maurício, que a imunologia do transplante era algo a ser vencido como uma barreira para a utilização do transplante como um terapêutica do dia a dia. Então, hoje, felizmente, nós temos o transplante como essa terapêutica do dia a dia, mas naturalmente com algumas barreiras. E, mais uma vez, embora o grande destaque, quando se fala de transplante, seja no aumento da sobrevida, mede-se quantos anos a mais o paciente vive, muitos estudos mostram que a qualidade de vida, quando é mensurada de forma adequada, os pacientes são entrevistados e preenchem os seus questionários, a qualidade de vida é muito superior quando comparada aos métodos de diálise, ou mesmo quando o paciente está com a progressão avançada da doença renal. E a reinserção social é a luta final, né? Esse é o motivo principal para que um programa de transplante seja realizado, não somente para transplante renal, para que o paciente consiga ter uma vida útil, elaborativa e contribua e volte em todos os aspectos psicossociais para a sociedade. Quando a gente analisa, portanto, qual a indicação de transplante renal, basicamente, qualquer paciente que apresente uma taxa de filtração glomerular. Em princípio, quem tem indicação de transplante renal é qualquer pessoa que está no estágio 5 da doença renal, portanto, uma taxa de filtração muito baixa, abaixo de 15 ml, com algumas variações. De qualquer causa, lembrando que transplante, em geral, é feito em pacientes diabéticos ou hipertensos, mas também em outras causas, dependendo da população, e aí vai. E o número crescente de transplantes que tem sido feitos no Brasil e no mundo é o transplante preentivo, né, que é um termo adaptado do inglês, um anglicismo, mas que quer dizer apenas que o paciente, antes de entrar em diálise, quando está se aproximando do estágio 4 para o 5, tendo um doador vivo, faz-se o transplante e o paciente consegue não ir para a diálise, o que tem algumas vantagens. Mas vale lembrar que a COP, nossa UFRJ, mostrando que a custo-efetividade do transplante ela ocorre a partir do segundo ano, um pouquinho depois do segundo ano, e quando nós comparamos o doador falecido, que tem um custo um pouco mais elevado, já que ele faz mais diálise, logo que faz o transplante, então a gente imagina que o custo da imunossupressão, que não é pequeno, ele vai sendo diminuído com o passar do tempo, e o custo da hemodiálise ele tende a ser o mesmo. Então, se nós compararmos doador vivo, doador falecido, o transplante ele é sempre mais custo-efetivo após um período de aproximadamente 2 anos. E esse mesmo estudo analisou, hipoteticamente, o que aconteceria ao longo de 5 anos, desculpe, 4 anos, e a economia para os cofres nacionais, isso são números daquela época, há cerca de 10 anos, e a gente está falando de bilhões de economia para o país. Portanto, não é uma indicação somente biológica, mas uma indicação também social e custo-efetividade, a gente tem que ter preocupação com relação a isso. Quando eu já falei sobre o doador falecido, naturalmente, nós temos que falar sobre o doador vivo, e vale destacar que o Brasil tem uma legislação muito boa com relação a todo o Sistema Nacional de Transplantes e os aspectos que permitem que determinado paciente, após a morte ou em vida, seja doador, são bastante discutidos e respeitados. Isso vale a pena destacar. E quando a gente analisa em termos absolutos, né, considerando as grandes populações dos países tais como a China, a Índia, o Brasil realiza um número de transplantes que numericamente parece ser muito, né, em torno de 5 mil transplantes. Mas quando a gente vê que nossa população é de 240 milhões de habitantes ou mais, e que cerca de 10% da nossa população deve ter algum grau de doença renal crônica, a gente tem certeza que esses números são insuficientes. A estimativa para
a necessidade de transplante renal no Brasil, nos últimos anos, estaria em torno de 12 mil, 15 mil transplantes. Esse slide mostra também um outro mito que nem todos nós conhecemos, que é a fonte de doadores. Então, a gente vê que no mundo inteiro, praticamente, e principalmente no Brasil também, a gente tem o doador vivo como uma forma rara de fonte de doação. Então, nós fazemos basicamente transplante com doador falecido, e aqui eu gostaria de destacar o trabalho dos coordenadores intra-hospitalares de transplantes por todo o Brasil, que são pessoas dedicadas à doação, muitas vezes não médicos, e que nem sempre aparecem na foto quando acontece um transplante. Então, esse trabalho de bastidores é fundamental e deve ser conhecido por aqueles que eventualmente não o conheçam ainda. Então, aqui são alguns números já no nosso registro brasileiro de transplantes, da fonte da ABTO, mostrando que é muito importante a notificação dos potenciais doadores e que a doação ela teve essa queda aqui que a gente nota associada à Covid. E uma pergunta que sempre surge para quem faz transplante, quem organiza o transplante, como é o caso de muitos nefrologistas, é qual é a taxa de filtração após o transplante renal? Em outras palavras, naquele relógio em que o ponteiro chegou ao 15 ou a menos, até quanto que ele volta? E a resposta, ela não é muito clara até pouco tempo. Então, esse estudo aqui que tem 2 a 3 anos, ele nos mostra que, aliás, 4 anos, ele nos mostra que, de acordo, como é esperado, com a idade do doador, a gente tem uma taxa de filtração um pouco maior. Portanto, raramente o paciente recupera e volta ao estágio 1 de doação, de taxa de filtração glomerular. E a maioria dos pacientes transplantados se encontra aqui entre o estágio 3A e 3B, e naturalmente doadores mais idosos, esses pacientes estão mais próximos até do estágio 4. E isso é uma noção importante, porque muitas vezes, quando apresentado como solução para o paciente renal crônico, o transplante é apresentado como uma cura. Então, o que a gente faz, na verdade, é Um retardar um cartão que pouco o tempo. valide seu ticket nos caixas do estacionamento. Desculpe. Então, o que a gente faz com o transplante é retardar ou voltar um pouco o ponteiro, mas o paciente precisa ser reconhecido como doente renal crônico e, portanto, com todas as necessidades de cuidados, que está simbolicamente no nosso relógio, lembrando que o paciente não chega até o ponteiro do 6. É daqui para frente, ou seja, daqui até o de volta ao estágio 5. Bom, esse é o estudo que deu origem àquele gráfico, aquela curva, desculpe, o gráfico. Mas a boa notícia também é que a sobrevida, independente do grau de taxa de filtração glomerular, ela foi similar, mostrando que pacientes que têm uma taxa de filtração, mesmo baixa, a ponto de deixá-lo fora da diálise, mas ainda ali no estágio 4, 5, ele muitas vezes, pelo menos nesse estudo mostraram, estudo amplo de retrospectivo feito nos Estados Unidos, dados dos Estados Unidos, que o paciente ele tem como segurar sua função e não necessitar de um novo transplante e, portanto, é algo bastante importante. Mas diante da escassez de doadores, existem estratégias para aumentar o número de doadores e algumas delas devem ser discutidas aqui nas academias de medicina, como essa, e que podem ser consideradas como soluções para o Brasil. Uma delas, que é muitas vezes discutida, eventualmente na mídia, é o fato da própria pessoa se autorreferenciar como um doador, isso constar na carteira de identidade, e é diferente do que foi feito entre 1998 e 2000, quando houve um plebiscito. E quando a pessoa tirava sua carteira de identidade ou de motorista, era perguntado se ela era ou não doador. E quando não era, era colocado como não doador. Isso foi um erro estratégico. O que os Estados Unidos fez, e mais de metade dos norte-americanos tem nas suas carteiras de identidade, é a designação de ser um doador. Se eles não forem doadores, isso não precisa estar manifestado. Então, é uma oportunidade para que quem quer ser doador comunique a sua família e coloque na carteira de identidade, o que reforça sempre, já que sempre a família é entrevistada no momento de doação. Outra solução que começa a surgir no Brasil, embora a legislação não tenha avançado ainda, é a possibilidade do transplante pareado. E o que significa isso? Quando nós temos pares de doadores vivos, sejam parentes, sejam amigos, sejam cônjuges, e entre si haja uma incompatibilidade entre o doador e receptor, se nós encontrarmos uma compatibilidade dentro das duplas, em que possa ser feita uma troca, isso permite a doação pareada. No estado do Rio de Janeiro foi feito esse ano pela primeira vez em Volta Redonda, curiosamente entre um médico, né? Eu vou pedir só licença para colocar a bateria aqui.
estava com risco de perder a conexão. Então, esse transplante pareado é uma solução que precisa ainda ser regulada e tem sido discutido na sociedade de transplante. Então, como eu já expliquei, nós podemos fazer isso entre dois pares, entre alguns pares, e com a ajuda do computador, há cerca de 10 anos ou mais um pouco, foram feitos 30 transplantes no mesmo dia, com o auxílio de um sistema logístico desenvolvido por um dos prêmios Nobel de Economia, o Al Roth. Bom, finalmente, o que que a gente faz para que o paciente tenha essa oportunidade de reabilitação? Eu trabalho, como em outras áreas da reabilitação, disciplinar, onde enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas fazem um trabalho de preparo do paciente, não somente para os aspectos biológicos, mas também para os aspectos psicológicos de reinserção social. Então, o transplante, idealmente, ele deve ser discutido para que o paciente ele utilize aquelas 48 horas que são perdidas, entre aspas, durante o mês, fazendo sessões de diálise e que o paciente consiga se reinserir profissionalmente e socialmente. Muitos pacientes, inclusive transplantados, são voluntários em ações da promoção da doação de órgãos. Os aspectos imunológicos avançaram bastante, desde a descrição do sistema HLA nos anos de 1960, mais um motivo de prêmio Nobel para Jean Dossé e colaboradores, e o desenvolvimento de novos medicamentos imunossupressores, que são todos disponíveis pelo SUS, faz com que o Brasil tenha realmente um cardápio invejável de imunossupressão que a maioria dos pacientes, incluídos os Estados Unidos, não tem, no sentido de distribuição pública de medicamentos, é um ponto muito positivo para o SUS. E, naturalmente, como toda terapêutica, nós temos as complicações, algumas delas imunológicas, embora isso tenha caído bastante, mas ainda há várias complicações tardias, dentre elas a perda com o rim funcionante, já que a mortalidade principal hoje em dia é cardiovascular, e algumas neoplasias, principalmente câncer de pele e câncer hematológico, são também causas de complicações tardias. E, portanto, o paciente precisa de um acompanhamento de perto, e quem idealmente deveria fazer esse acompanhamento é o médico de família. Não há motivo nenhum para que o médico especialista seja o único que veja pacientes transplantados. Nós só teremos uma grande população de médicos educados para ver pacientes transplantados e, portanto, aumentando o número de transplantados, se todos nós participarem e não tratarem o transplante como uma caixa preta que somente alguns especialistas podem dar. A questão da adesão ao uso de medicamentos imunossupressores é fundamental. Nós temos estudos brasileiros mostrando que muitas perdas são associadas à não utilização do medicamento, e ressaltando que não é por falta de distribuição do SUS, mas em algumas populações especiais, principalmente adolescentes, muitas vezes o paciente não toma o remédio e naturalmente perde o órgão de uma forma mais precoce. Então, o acompanhamento compartilhado entre especialidades e famílias é fundamental. E, por último, naturalmente, a gente deve, mais uma vez, destacar que o transplante é capaz de devolver autonomia para o paciente. A questão da saúde mental é fundamental, já que a depressão ela é muito mais presente nos pacientes em diálise do que em pacientes transplantados, embora também, naturalmente, existam as complicações de saúde mental nessa população. E a produtividade, que muitas vezes não é medida, mas eu queria terminar ilustrando com o exemplo máximo de reinserção social, que hoje em dia a gente pode medir na postagem na rede social. E na rede social dessa semana, nos sites de transplantados, pacientes transplantados, um dos grandes temas foram os Jogos Olímpicos de Transplante, que foram realizados semana passada em Dresden, acabaram domingo. Nós tivemos uma equipe brasileira que representou nosso país, e todos eles, como essa menina chamada Duda, muito orgulhosa, recebeu várias medalhas na natação, e a gente vê a oportunidade de alguns pacientes recuperarem o sorriso e se mostrarem, se exibirem, como se diz no meu Nordeste, se amostrarem na rede social, mostrando que eles estão realmente muito motivados. Isso motiva outros pacientes a fazer o mesmo. Então, aqui os meus parabéns para a equipe e para as empresas patrocinadoras que ajudaram nossos Jogos Olímpicos de Transplantados, né? Então, lembrando como última mensagem, o meu último slide, naturalmente não poderia deixar de falar da doação de órgãos, e espero que todos aqui, mesmo aqueles que se consideram menos jovens, sejam doadores de órgãos e continuem salvando vidas, além do que já fazem nas suas profissões. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Excelente apresentação. Esse também é um tema muito caro para todos nós, não é? Eu vou passar agora a palavra para o Carlos Pérez,
que está fazendo coisas muito interessantes e está começando a desvendar aspectos desconhecidos, né, o padrão genético das doenças renais, e que certamente é um caminho muito próspero para que nós consigamos atuar e prevenir a situação de substituição da função renal, né, Carlos? Ok. Boa noite a todos. Estão vendo minha tela? Tá perfeito, Carlão. Sim. Ok. Bem, desde já eu agradeço o professor Hilton Koch e a própria Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação por essa oportunidade, né, de a gente trazer um pouquinho da discussão da nefrologia para toda a comunidade médica e de profissionais de saúde. Ao professor Maurício Yunes, né, que foi importante também na minha formação, um agradecimento aí pelo convite, e ao professor Eduardo Rocha, que também é meu colega na Universidade Federal. Então, a gente vai trazer dentro dessa parte de reabilitação algo que era até então impossível de prever. É possível reabilitar a doença genética e isso hoje é uma realidade. Esses são meus conflitos de interesse. Eu trabalho na área de alguns ensaios clínicos com drogas, né, que agem em nível genético. E o mais importante é isso aqui, né? Eu sou nefrologista, eu não sou geneticista, então relevem algum erro aqui de conceitos genéticos, que eu tenho colegas aqui também assistindo que são geneticistas clínicos. Então, qual é a ideia nesse tempo aqui para a gente discutir? São três aspectos. Quais são os conceitos fundamentais genéticos na área clínica, e isso serve para qualquer especialidade. A genética e as nefropatias, qual o impacto atual do diagnóstico genético nas doenças renais, e uma realidade que a gente não previa há alguns anos, e que que já está presente, que é a reabilitação em doenças genéticas. Então, em termos de conceitos fundamentais, eu sempre trago esse slide em que a gente fala sobre as doenças raras. O que é uma doença rara? O Brasil ele usa o conceito da OMS. É quando eu tenho uma doença que atinge até 65 pacientes por 100 mil pessoas. Mais ou menos um paciente a cada 2.000 pessoas. Então eu não vou ver doença rara dentro da minha área, da minha especialidade. Sim, porque nós temos mais de 6.000 doenças raras na medicina. E 80% dessas doenças são genéticas. Ou seja, já foram descritos aproximadamente 4.000 genes, nós temos 20.000 genes dentro do nosso genoma, então aproximadamente mais de 4.000 já estão descritos que podem causar doenças, é o chamado mendelioma, e aproximadamente 15% de todas essas doenças hereditárias aqui, aproximadamente 600 genes, já são descritos em causarem doenças renais. Então, por exemplo, o nefrologista ele vai lidar com pelo menos 300 a 400 doenças diferentes de cunho genético. E só para lembrar, nós temos o genótipo, né, que é o que descreve, obviamente, nosso DNA, que vai produzir nossas proteínas através da transcrição de RNA, da tradução proteica. Existe uma influência, obviamente, externa e a gente vai ter diferentes fenótipos. E eu gostaria de lembrar que de todos os nossos 20.000 genes, aproximadamente 1 ou 2% é que vai realmente produzir proteína, que é o chamado exoma, e isso vai ter importância no diagnóstico. Alguns conceitos importantes e fundamentais que nós temos que ter para qualquer médico ou qualquer profissional de saúde são os conceitos que uma doença congênita é aquela em que o paciente, a criança nasce com aquele fenótipo, mas ela pode ser genética, por exemplo, uma transmissão obviamente hereditária, por exemplo, a síndrome nefrótica congênita, ou não genética. Por exemplo, a mãe pode ter uma doença infecciosa, a criança nascer com aquela doença de cunho não genético, porém ela é congênita. O nosso foco aqui são as doenças hereditárias, em que nós temos um fenótipo que depende da transmissão genética dos nossos pais. Então, dando um exemplo na área nefrológica, uma criança que nasce, por exemplo, com uma síndrome nefrótica e de forma hereditária, ela é congênita e hereditária, ou, por exemplo, uma doença renal policística que só se manifesta no adulto. Então, eu posso ter doenças hereditárias, que vêm do papai ou da mamãe, porém a manifestação clínica é só na idade adulta. Então, ela não é congênita. E quando apenas um gene determina uma doença, ela é chamada doença monogênica, que é o nosso foco agora, mais importante de diagnóstico e tratamento. E a transmissão dessa doença nós aprendemos lá no ensino médio.
pode ser de caráter autossômico, né, dominante ou recessivo, ou ligado ao cromossomo sexual X, dominante ou recessivo. Quando eu tenho mais de um gene determinando um fenótipo, eu chamo de doença poligênica. E um termo agora que eu gostaria de atualizar. Durante as últimas décadas, nós dizíamos que se eu tivesse, por exemplo, uma alteração num determinado gene, eu tenho uma mutação. Esse termo agora é evitado, nós chamamos agora de variantes genéticas. Então, se eu tenho um gene que ele tem uma alteração numa base, o que seja, a gente vai chamar de uma variante genética que pode causar doença. Então, uma variante genética pode ser patogênica ou não patogênica. Então, daqui para frente, eu vou falar os termos variantes genéticas patogênicas ou não patogênicas. Aqui tem algumas terminologias técnicas, que é a variante de número de cópias, é quando eu tenho problemas em muitas bases, em muitos nucleotídeos ou diferentes genes, centenas ou às vezes milhares. Então, nesse caso, eu tenho um problema maior, digamos assim, no cromossomo. Quando eu tenho um problema em um nucleotídeo, que é o que vai determinar as doenças monogênicas, eu chamo disso de SNV. É uma variante, então, de um nucleotídeo único. Quando essa variante, esse SNV, atinge mais de 1% da população, eu chamo de SNP, ou um polimorfismo. Então, por exemplo, se eu pego 100 pessoas e algumas dessas pessoas elas têm variantes, de uma base, etc. Mas isso está presente em mais de 1% da população, por exemplo, 4, 5 pessoas em 100 apresentam aquela variante, eu chamo disso de um polimorfismo no nucleotídeo, ok? Quando eu tenho esse SNP, essa variante, em menos de 1% da população, aí sim ela pode ser uma variante que pode ser patogênica ou não. Então, aqui só para a gente revisar, né, quando a gente recebe aqui o cromossomo do papai e da mamãe, em paterno e materno, então quando eu tenho um alelo em que só um dos alelos, ou paterno ou materno, é capaz de produzir um fenótipo, esse alelo é chamado dominante, como a capacidade, por exemplo, de fazer essa covinha aqui, isso aqui é genético, não dá para treinar e fazer isso. Isso aqui é uma transmissão de um alelo dominante, então basta ter do pai ou da mãe que você é capaz de fazer essa covinha aqui na bochecha. Então, por exemplo, essa pessoa está em heterozigose para essa determinação de proteína, de musculatura, etc. Existem alelos que são recessivos, ou seja, eu preciso receber tanto do pai quanto da mãe, os dois alelos precisam ter a variante patogênica. Então, esse paciente aqui estaria, por exemplo, em homozigose. Um exemplo é o albinismo. Para você ser albino, não ter a pigmentação da pele, eu preciso receber isso tanto do pai quanto da mãe. Então, a gente vendo essa prole, eu tenho alguns que são afetados porque receberam dessa mãe e do pai, e eu tenho prole não afetada porque recebeu só da mãe, e por ser recessivo eu teria que ter dos dois pais para poder desenvolver a doença. Existem alelos, né? Os genes que são codominantes, um exemplo é o tipo sanguíneo, se eu recebo o A do pai e o B da mãe, eu serei AB, os dois vão expressar aquele fenótipo. Eu queria chamar a atenção de alguns termos que eu posso citar aqui, que, por exemplo, eu posso ter um paciente com uma determinada doença, mas ele não ter variantes patogênicas nem no pai nem na mãe. Isso é chamada forma selvagem, ou wild type. Ou seja, ele vai desenvolver uma determinada doença similar a uma forma hereditária, porém não tem as variantes patogênicas, ou pelo menos até o momento descritas, forma wild type. E um termo mais recente também, que é importante chamar, que é a fenocópia. Aqui, na realidade, é quando eu tenho um paciente que ele tem uma manifestação clínica, por exemplo, ele tem um raquitismo por baixa de fósforo. Não necessariamente, ele não é hereditário. Ele, por exemplo, é um fenômeno ambiental. Ele não teve acesso, por exemplo, à vitamina D. Ele tem uma deficiência de vitamina D porque ele não tem um acesso, por exemplo, àquela vitamina D ao sol, por exemplo. E ele vai desenvolver o raquitismo. Então ele é determinado, ele é chamado de uma fenocópia. Ele tem uma manifestação clínica exatamente igual, por exemplo, a um distúrbio hereditário, mas por um acometimento ambiental, que está tão na moda. Existem outros conceitos de heterozigose composta trans e cis, que pelo tempo eu não vou entrar aqui, mas quando eu tenho mais de uma variante patogênica nos alelos que vem do pai ou da mãe. E qual a importância disso? Quando eu tenho uma doença monogênica, é o que a gente consegue fazer um diagnóstico hoje de forma mais fácil e rápida. Essa doença monogênica, ela vai determinar um grande impacto no fenótipo desse paciente. Então, por exemplo, a doença de Alport na área renal. Eu tenho uma variante patogênica lá na membrana, no colágeno, são diferentes variantes patogênicas.
essa única variante patogênica, o paciente vai ser muito afetado por essa doença, em detrimento das doenças poligênicas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da nefropatia da IgA. Tem um componente genético de vários genes, mas eles não são tão importantes na determinação da doença. Existem outros fatores ambientais, etc. E então, as enfermidades, as doenças de caráter poligênico, elas têm menor efeito no fenótipo final. Então, o nosso foco são hoje as doenças monogênicas. Lembrando que nós temos centenas de doenças monogênicas, né, em diferentes especialidades. E aí, vamos trazer um pouquinho agora para a área nefrológica. Qual o impacto atual da genética nas nefropatias? Lembrando aqui que já foi comentado pelos professores Maurício e professor Eduardo, os dados do mundo dizem o seguinte, quer dizer, quando eu falo de doença renal crônica, né, que é uma pandemia, a doença renal crônica atinge mais de 10% da população mundial. Então, quais são as principais causas? Né? Diabetes mellitus, hipertensão, doenças glomerulares, e no Brasil isso acompanha também diabetes, hipertensão, nos últimos dados da SBN, doenças glomerulares. Porém, quando eu chego aqui na quarta causa, rins policísticos, e sobretudo nas causas indeterminadas, aqui eu tenho um impacto genético. Até porque a doença renal policística ela é uma doença genética, porém ela não é rara. Ela atinge 1 para 800, 1 para 1000, então ela não é considerada rara, ela não é uma doença rara. Mas nós temos uma enormidade de doenças que estão sendo diagnosticadas agora, atualmente, com as ferramentas mais rápidas, e que causam, na realidade, grande parte dessas indefinidas, e inclusive pacientes que a gente achava que estavam em doença renal terminal por hipertensão ou por glomerulopatias, na realidade são causas hereditárias monogênicas que a gente vai discutir. Então, o que chama a atenção da gente? O que dá risco genético? Sobretudo, pacientes com manifestações extrarrenais, pacientes com história na família, obviamente, de doença, de nefropatia e idade precoce de apresentação. Esses red flags, esses cenários aqui levantam a possibilidade da causa daquela doença renal ser genética. Então, nos grupos de doenças renais, por exemplo, nas tubulopatias, as doenças genéticas podem afetar de 3, 4% até 100%. Nas ciliopatias, que são as doenças císticas, de 20% a 80%. Nas glomerulopatias, até 20%. Nas causas indeterminadas, lembra que a causa indeterminada é importante ainda no mundo, são pacientes que chegam, né, a fazer diálise ou entrar em transplante, e nós não conseguimos identificar se era um diabetes, se era uma hipertensão, nós não sabemos. O impacto aqui é grande, de 10% a 40% das doenças genéticas. E na pediatria, em que a principal causa de doença renal crônica são as anormalidades, né, congênitas do trato urinário, 1 em cada 5 crianças com essa CACUT, que são essas anormalidades congênitas na infância, na pediatria, são de causa genética. Bem, esse trabalho recente, tudo aqui é recente, para vocês terem uma ideia, o genoma, ele foi definido aproximadamente no ano 2000. Então, eu que tive formação antes do ano 2000, né, de residência, etc., a gente tem que aprender com o tempo, porque não havia essas matérias nas faculdades. Tudo é muito recente, é de 2 décadas para cá. Então, nós sabemos hoje, como esse trabalho aqui, de Gruppemann, em que eles pegaram mais de 3 mil pacientes em terapia renal substitutiva e 10% eram causas monogênicas. E guardem, 1/3 doença policística, que é comum. 1/3 doenças da membrana do colágeno tipo 4, são as síndromes de Alport. E o outro 1/3 dessas doenças, as centenas de doenças diferenciais de doenças monogênicas que afetam o rim. E eu trouxe essa meta-análise agora, desse ano, bem recente, de 25, que analisou 60 estudos mundiais com mais de 10 mil pacientes que tiveram sequenciamento genético. E vejam, o rendimento desse diagnóstico foi de 40%. Ou seja, de cada 10 pacientes sequenciados, em 4, eu ou fiz um diagnóstico que eu não tinha, ou isso influenciou no meu tratamento desse paciente. Inclusive reclassificando a doença. Exemplo, eu achava que era uma glomerulopatia, eu achava que era uma hipertensão, e em 17% dos casos, na realidade, era uma doença hereditária monogênica. E quais foram os principais red flags, aspectos que a gente deve pensar em doença genética? A história na família, obviamente, de outra pessoa com doença renal, e manifestações extrarrenais.
Então, o paciente, além de ter doença renal crônica, ele tem problema no ouvido, na ocular, uma cardiopatia desproporcional, uma lesão cutânea. Tudo isso leva a gente a pensar em causas monogênicas. Portanto, a doença renal monogênica em pacientes com doença renal crônica, adultos, ainda nos estágios conservadores, ela afeta de 10 a 30% dos pacientes. Na pediatria, isso vai de 30 a 50% nas crianças com doença renal crônica. E em pacientes adultos que já estão fazendo diálise, ou hemodiálise ou peritoneal, ou mesmo transplantados, isso afeta de 10 a 15%. Olha o impacto da doença renal hereditária. E tendo esse diagnóstico, o que é que eu faço? Eu defino o diagnóstico, o prognóstico, eu corrijo diagnósticos errôneos, eu mudo a conduta, porque eu tenho drogas agora que eu vou comentar para tratar, ou às vezes mesmo já, entre aspas, curar esses pacientes. Eu evito exames invasivos e caros, faço um tratamento específico e, sobretudo, como foi discutido o transplante renal, eu vou ter um diagnóstico genético, eu vou evitar tirar um rim de um familiar, por exemplo, que tem o mesmo diagnóstico, e eu posso planejar melhor esse transplante, seja intervivo ou seja de doador falecido. E como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Esses daqui são os principais testes genéticos disponíveis hoje na prática clínica. Os que estão em verde são para alterações maiores, ou cromossômicas, ou alterações, como eu falei, de milhares de pares de bases, dezenas ou centenas. Então, esses diagnósticos são feitos com cariótipo, técnica de Fish ou microarray. O nefrologista não lida muito com esse tipo de diagnóstico. Aqui é, sobretudo, mais o geneticista clínico que lida. Então, o foco para a gente são mais as doenças monogênicas. Então, eu posso fazer análise de apenas um gene. Quando é que eu vou analisar apenas um gene? Por exemplo, quando eu tenho um pai que eu já tenho aquela doença, por exemplo, de transmissão autossômico dominante, o filho tem 50% de chance de ter, então eu vou examinar no filho apenas aquele gene, porque eu já sei aquela doença, então eu vou ser específico. Então esse teste tem um custo um pouco menor e maior profundidade. Porém, quando eu tenho uma noção sindrômica, é uma glomerulopatia, é uma tubulopatia, e diante da nefrologia, por exemplo, mas na cardiologia é uma doença de miocárdio, é uma doença elétrica, na neurologia é uma polineuropatia, é uma demência, eu posso pedir um painel de genes, entre dezenas e centenas. Aumenta um pouquinho só o custo, porém eu amplio o meu leque, eu amplio a minha cobertura diagnóstica. Quando eu já acho que é uma coisa mais sistêmica, eu não tenho muita noção, eu posso pedir um exoma completo. Aí já aumenta um pouco mais o custo, aumenta muito a cobertura, eu perco um pouco de profundidade nesse meu exame. E quando eu não tenho muita noção, eu posso pedir o famoso genoma completo. Aqui já aumenta muito o custo, porém eu tenho uma cobertura total de tudo que é produzido pelo meu DNA. Então, esses conceitos eu queria passar quando eu avalio só um gene. Eu tenho uma cobertura baixa, que é só de um gene, porém alta profundidade, eu consigo avaliar muito bem as diferentes possibilidades de variantes patogênicas desse gene. E quando eu vou para um genoma, a minha cobertura passa a ser de 100%, porém eu perco em profundidade. Eu diria que hoje nós estamos aqui no meio termo, como tudo na vida, né? O ideal seriam fazer painéis, sobretudo, ou mesmo exoma, com uma análise de biodata para analisar qual é o gene responsável por aquela doença. Este slide é só para mostrar as indicações, vantagens e desvantagens de gene único, de painéis, de exomas ou do genoma. Então fica para a plateia, né, para ter aí printado esse slide. E como é que vem esse resultado diagnóstico para a gente? Ele vem a variante patogênica e ela vai ser classificada como benigna ou provavelmente benigna. Então essa variante ela não causa aquela doença. Ou ela vai vir como patogênica ou provavelmente patogênica, ela é a causa daquela doença. Então, em vermelho e laranja, eu fecho o diagnóstico. Em verde, eu afasto o diagnóstico. O problema é quando vem essa variante de significado indeterminado, em que ela pode ser a causa ou não daquele fenótipo. E isso muda ao longo dos meses e dos anos. Então, quando eu tenho uma VUS, eu tenho que ter um acompanhamento mais de perto desse paciente, porque hoje uma variante de significado incerto, amanhã pode ser patogênica ou não, ela ser promovida a ser benigna. Isso aqui está sempre é dinâmico, isso aqui está mudando com a literatura. Então esse é um exemplo de um diagnóstico que vem genético, um paciente com um gene aqui, no caso uma tubulopatia hereditária, que é muito a minha área de atuação,
é um gene de uma proteína que fica lá na alça de Henle, né? E aí esse paciente desenvolveu uma hipercalciúria com perda de magnésio e ela foi classificada como patogênica, então foi feito o diagnóstico. E atualmente, qual é a ideia mundial? Atualmente é a gente ter, por exemplo, uma doença autossômico dominante, policística, né, autossômico dominante, ou uma doença túbulo-intersticial autossômico dominante, que são doenças hereditárias, monogênicas, e a gente citar agora o nome do gene, porque a gente agora é capaz, com os testes genéticos, que estão cada vez com custo menor e mais rápidos, dentro de 2 semanas a 1 mês, termos esse diagnóstico mais específico, e isso muda completamente a vida do paciente. Para exemplificar, uma paciente de 63 anos feminina, e que já fazia diálise, essa paciente tinha história na família de irmãos também com história de hemodiálise, ela não era hipertensa, não era diabética. Então como é que ela foi classificada? Doença indeterminada. Ela não tinha hematúria, proteinúria baixa, o rins diminuído de tamanho. Com a possibilidade agora dos testes genéticos, foi feito o diagnóstico desse gene, chamado de uromodulina. Então ela tem uma doença túbulo-intersticial autossômico dominante, que era a causa da toda a família ter essa doença renal. E isso impacta agora na hora de ela fazer um transplante renal, na hora de escolher o doador ou mesmo de conduta clínica. E um outro exemplo, agora uma paciente de 53 anos, que já foi transplantada, voltou para diálise, então ela tinha doença renal desde a adolescência, e a história de um irmão também transplantado renal. Essa paciente tinha múltiplos cistos bilaterais, e só aos 53 anos de idade que foi possível fazer um diagnóstico com 2 genes, com 2 variantes patogênicas diferentes, que a gente chama de uma heterozigose composta, e essa doente foi feito o diagnóstico nessa doente de nefronofitise juvenil. Ou seja, também uma doença, nesse caso, recessiva. Os pais dessa paciente eram consanguíneos, não apresentavam um fenótipo, mas ela e um irmão apresentavam um fenótipo, e isso impacta completamente no prognóstico e no tratamento dessa paciente. E para finalizar, é possível reabilitar doença genética? Seria uma coisa assim impossível, né? Há 20, 30 anos, mas já é uma realidade. Então, o próprio KDIGO, né, que é uma fundação mundial, ele cita a importância da genética, aqui no caso de nefrologia, em que eu posso tratar especificamente. Cada vez mais estão aparecendo drogas específicas, com alvos, com targets específicos, até mesmo para curar algumas doenças. A gente pode, inclusive, fazer medicações não genéticas, mas focadas para aquele tipo de doença genética, evitar drogas, por exemplo, imunossupressores, porque se uma doença genética ela não é autoimune, eu vou evitar tratar esses pacientes com medicações imunossupressoras e que podem ter muita morbidade e que não vão ter nenhum efeito. Eu posso também escolher melhor minhas duplas de transplante ou mesmo no transplante falecido. Eu posso atenuar outros órgãos ou fazer diagnósticos precoces de acometimentos em outros órgãos, porque eu tenho aquele diagnóstico. E também orientar a prole, se é uma mãe ou se é um pai com uma doença genética, como vai ser essa orientação em relação aos filhos. E esta tabela, estamos finalizando, eu trouxe aqui, obviamente, doenças renais em que eu já tenho terapias específicas. Olha que bacana. Eu tenho doenças, por exemplo, já com terapias, com reposições específicas de enzimas que faltam, com reposições de suporte nutricional, que eu tenho um defeito naquela determinada enzima. Eu tenho drogas que vão atuar em receptores e eu tenho drogas, inclusive agora, de genéticas que vão atuar diretamente no DNA e no RNA. Então isso aqui é um compilado moderno de drogas todas já aprovadas e disponíveis. Eu tenho pacientes com quase todas essas síndromes aqui que já usam essas drogas e que melhoraram muito de qualidade de vida. E para terminar, finalmente trazer o que é o mais moderno. Um exemplo de uma doença amiloidose hereditária por transtirretina, onde o fígado ele produz uma proteína anômala, que é a transtirretina, que é uma proteína que nós temos, né, que carrega vitamina A, etc., mas que quando ela está anômala, ela vai se depositar em todos os órgãos e dar alterações neurológicas, cardiológicas, renais, gastrointestinais, etc. Uma doença que não tinha cura, aproximadamente 20, 30 anos. O primeiro tratamento foi ter que transplantar o fígado e atualmente essa doença, seja ela de transmissão hereditária ou também tem uma forma wild type, essa doença já tem tratamento genético. Nós podemos estabilizar a proteína com esses tipos de drogas. Nós temos drogas que interferem no RNA,
no citossol ou dentro do núcleo, nós já temos drogas que removem as fibrilas dos tecidos e nós temos agora estudos em andamento e já na prática, né, na prática real de fase 3, com drogas que entram no núcleo e vão fazer um nocaute específico neste gene e, entre aspas, curando esse paciente. Ele não passa a não produzir mais essa proteína anômala e isso é fantástico. Isso seria ficção científica há 2, 3 décadas, mas já é a realidade. Então, finalmente, o paradigma, isso foi muito discutido num seminário internacional, pelo que digo, em que nós aprendemos que o paciente procurava assistência médica, fazíamos anos de investigação e o teste genético era deixado por último, porque era muito caro e pouco disponível. Hoje mudou esse paradigma. O paciente ele já deve ser, de acordo com a sua hipótese diagnóstica, sequenciado inicialmente. A gente evita todos esses anos de custo de exames, etc., para ter um diagnóstico apropriado. Então a mensagem que eu quero passar é sequenciar inicialmente sempre que possível. Ou seja, a genética ela é essencial nas doenças hereditárias, ela é importante na doença renal crônica indeterminada. O teste genético ele é bem indicado, ele deve ser feito atualmente precocemente. E a última frase que é muito importante, a reabilitação genética já é uma realidade no mundo e inclusive no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Excelente. Eu acho que todos entenderam porque eu comecei dizendo que ouviríamos dois grandes talentos cariocas, né, da nefrologia, né, e o que nos dá muito orgulho, né? Professor Hilton, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa a Olha, eu considerar. fico à vontade para fazer alguma pergunta que quiserem, né? Eu vi aqui no chat que tinha uma pergunta do Maurício Spektorov sobre o N-Gal, né? Quando é que ele pode ajudar a lipocaína associada à gelatina neutrófica. O N-Gal, ele é um daqueles biomarcadores, né? E ele tem sido bastante empregado no estudo da injúria renal aguda. Ele tem tido utilidade, ele não é único, não é, basicamente, você pode medir no sangue, pode medir na urina, mas tem características diferentes, né? Basicamente, ele reflete insulto ou injúria tubular. E não é disponibilizado ainda para prática clínica, é só em estudos, ensaios experimentais e estudos de pesquisa. É uma das moléculas daquelas que eu mostrei em termos de biomarcador de lesão tubular, né? Sérgio Eu queria. Franco, Sérgio Pode Franco, falar, Hilton. Sérgio. Sim, eu realmente gostaria de dar os parabéns. Eu acho que foi uma sessão excelente, de altíssimo nível. Algumas coisas que me marcaram muito, né, que eu, como estou muito distante dessa área, é que o transplante entre idosos. Eu nunca imaginaria que um idoso poderia, né, ser doador de um rim, mas é o que foi mostrado, né? O que ele precisa é de um rim parecido com o dele, né? Da idade dele, o que o dele já está ruim. Então, isso realmente foi uma coisa que achei muito interessante. E achei muito interessante também o diagnóstico e a terapia genética. Como é bom a gente ir lá realmente no início do problema, e hoje nós estamos, realmente o Carlos mostrou isso muito bem, e fiquei muito orgulhoso, né? Dois realmente professores da UFRJ, eu também da UFRJ, fico muito orgulhoso. E o Unis é amigo de muitos anos, de plantões na Casa de Saúde de São Miguel. Queria parabenizar realmente a sessão que foi de altíssimo nível, e eu, como ortopedista, fiquei impressionado como vocês estão tão longe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado. ora, Maurício, quem é mais? Não, eu acho que nós estamos O aqui. senhor Aníbal costuma dar uma palhinha, né? Senhor Aníbal, essa é uma área da seu completo domínio. Pois é. Pois é, Prazer em rever o professor Aníbal, que foi meu orientador de doutorado há 2 décadas. muito bem. Eu acho que há praticamente 2 décadas atrás,
eu comecei a ensinar a doença renal, quer dizer, fisiologia renal, através de doenças monogênicas, onde cada uma delas representava um sistema de transportes e a gente podia acompanhar a função tubular e algumas características glomerulares através da doença monogênica, que ela é muito específica para proteínas. Um caso maravilhoso é como é que eu posso entender, por exemplo, o transporte na porção espessa da alça de Henle, a geração dos mecanismos básicos de concentração urinária, sabendo toda a cadeia. E entender, por exemplo, como é que funciona um diurético como furosemide, que reproduz um quadro genético. Não é? Hoje é impossível nós olharmos a fisiologia de qualquer sistema, de qualquer parte, não é? Fisiologia celular ou de tecidos específicos e órgãos, sem nós termos a noção do seu funcionamento do ponto de vista de proteínas e seus caminhos de produção. E é dessa forma que a gente encontra a possibilidade de diagnóstico das alterações que causam doença. E mais do que isso, os sítios onde a gente pode ter a intervenção de reposição, muitas vezes uma simples reposição, ela é curativa para uma doença, outras vezes ela não é curativa, mas ela melhora a função ou ela prolonga a sobrevivência, diminuindo os efeitos deletérios daquela disfunção molecular. Eu diria que toda medicina ela só poderá ser compreendida dentro de um panorama molecular. Certamente, Carlos foi meu aluno há muitos anos atrás, e ele deve se recordar que eu sempre apresentei a questão de que a vida é uma linguagem, e que a linguagem, as vias de comunicação celular, os seus receptores, formam, na realidade, um discurso, onde nós temos os diferentes elementos de uma frase. E a decodificação da vida, né, dos mecanismos vitais, e, portanto, a compreensão de pontos de diagnóstico e pontos de interferência terapêutica dependem essencialmente da compreensão da linguagem celular. Razão pela qual a medicina, ela cada vez mais é uma medicina molecular. E um dos aspectos básicos da medicina molecular é o aspecto genético. Muitos desses quadros que nós temos eu diria, nós temos uma apresentação semelhante, as suas causas, do ponto de vista genético, molecular, são distintas, chegando ao mesmo quadro, porque é uma frase que termina no mesmo ponto. Por outro lado, doenças com apresentações muito distintas, elas podem ter uma única causa. E talvez aí esteja um dos grandes elementos de diagnóstico diferencial, e que, do ponto de vista, eu olhando como alguém que trabalhou em ciência básica, não é? Como é que eu posso aprimorar a minha leitura da linguagem biológica? É como eu ler um texto literário. E eu tenho que ter o prazer, inclusive, de ler essa linguagem biológica. E muitas vezes a gente tem uma tendência muito utilitarista e a gente quer resultados ou a gente quer intervenções úteis, mas eu não tenho desenvolvimento de intervenções úteis de grande alcance se eu não for capaz de decodificar o código da vida. E genética é uma dessas abordagens de decodificação de código da vida. Há muitas formas de classificarmos a numeração aí do número de doenças genéticas é muito variável na literatura,
alguns colocam em mais de 7 mil, outros em 6 mil, né? Esse número é muito variável. E ele é muito variável por quê? Porque eu diria, a cada poucos dias se descobre uma doença nova. E mesmo quando não se descobre a doença nova, nós sabemos que aquela linguagem, se em algum momento ela for alterada, ela gera uma doença. E ela é rara porque os defeitos de linguagem são muitos. Eu errar uma letra. Isso pode acontecer na minha digitação, e acontece na digitação da vida, não é? E, portanto, o que é encantador, acima de tudo, de uma apresentação como desta noite, é que aquilo que as pessoas da minha geração, são pessoas que estão saindo do palco, não é? Tínhamos, há 30, 40 anos atrás, como uma expectativa de compreensão dos processos fisiológicos a partir de uma dimensão molecular, hoje não é mais uma expectativa. Um médico que hoje ele não tiver a compreensão dos fenômenos da vida, da linguagem molecular, ele pode executar procedimentos como um prático, como um técnico, mas ele não é capaz de decodificar o mistério da vida, o desconhecido da vida, e muito menos encontrar soluções para as doenças que são distúrbios de linguagem molecular. Fico extremamente feliz, depois de tantos anos, em encontrar o Carlos. Foi meu aluno, meu monitor, passou assim por vários estadios e que, por caminhos diferentes de vida, há muitos anos eu não encontro. Uma alegria imensa. Uma E honra obrigado, revê-lo. Maurício. E, Maurício, obrigado por trazer todos esses nossos colegas tão bons, incluindo você, para uma noite, eu diria, tão agradável para ouvidos nefrológicos. Muito bem. Realmente, a gente caminha para medicina individualizada, né, valorizando a singularidade de cada um. Lembrando que amanhã nós teremos uma sessão na Academia Nacional de Medicina exatamente sobre doenças raras, que todos estão convidados, né? E dizer para vocês que eu costumo exemplificar isso e tudo que o professor Aníbal falou para os meus alunos de graduação, dizendo o seguinte: eu, quando era estudante de medicina e eu pensava em fazer cirurgia, eu entrava nas cirurgias e ficava impressionado com os cirurgiões que tratavam úlcera péptica, porque o cirurgião entrava tudo vaidoso no CTI e ia fazer uma vagotomia super seletiva. Ele tinha um conhecimento fantástico, ele conseguia identificar os ramos do vago para livrar aquele indivíduo daquela úlcera péptica que frequentemente não livrava, dava problema, não, coisa e tal. Hoje em dia, você toma um comprimidinho e acabou tudo isso, O né? Tagamete acabou com a cirurgia, né? Não, mais ainda, na hora que você entender o mecanismo molecular, uma bombazinha chamada hidrogênio potássio TPase, que vai lá no estômago e acidifica, é capaz de jogar o pH né, de 7,4 para 2, e você bloqueia aquilo, acabou. Então, se nós não nos atualizamos, se nós não temos noção, obviamente, de como funciona, a ciência básica precisa ser feita por causa disso. Se nós não estudarmos a ciência básica, nós não vamos encontrar os alvos moleculares que nós precisamos atacar. A genética se desenvolveu porque o conhecimento genético permitiu identificar alvos genéticos, né, para serem exatamente atacados. E então eu fico muito feliz e lembro com o Eduardo também na parte de transplante, né, Edu? Eu acho que foi nos idos de 89, não foi? Aquela história do nós estávamos Gastão? de plantão. Eu era staff no Pedro Ernesto, Eduardo era o residente, e nós tínhamos lá um Pan Vila Isabel funcionando no hospital ainda, e nós estávamos com uma doente selecionada para transplante que já estava na mesa para receber né, o comercial. O anestesista checou e falou: olha, essa doente tem distúrbio de coagulação, ela não pode ser transplantada. Isso era 10 horas da noite, numa terça-feira, sem telefone, sem nada. Quem é o próximo da fila? A gente não podia perder aquele rim, era uma coisa assim incrível. Então nós conseguimos identificar que o próximo da fila era um indivíduo chamado Gastão. Eu falei: esse que é um camarada de sorte, né? Só que ele morava no alto de um morro de São Niterói que não Gonçalo, né? tinha.
Não tinha telefone, não tinha nada. Resultado, conseguimos a ambulância do PAN Vila Isabel. Eu fui com o professor Cavalieri, que na época era plantonista do PAN nessa data, e fomos os dois, e o Eduardo ficou de plantão no hospital esperando, preparando tudo. Resultado, chegamos na casa do Gastão, eu me senti, eu era jovem, falei, não, eu estou chegando igual o baú da felicidade. Eu acordei o Gastão, Gastão, você ganhou um rim, a gente com aquela euforia, com aquela coisa toda. Levamos o Gastão, às 7 horas da manhã, ele estava operado, né, o Eduardo, estava transplantado, né? A gente saiu com uma Lembro sensação disso. de dever cumprido, com uma alegria, uma coisa toda. Uma semana depois, o Gastão morreu de CMV. E a gente ficou se perguntando: será que a gente fez um bem? Será que a gente vai? A gente nunca vai saber. A gente tem que acreditar que a gente precisa testar. E a gente continua oferecendo rins e transplantando. Superamos CMV em muitas coisas, né? Ainda é problema, né? Superamos com drogas, imunossupressões, e esse é o caminho que a gente faz na medicina. Eu queria agradecer a professora Vânia pelo convite para organizar essa sessão, agradecer ao professor Hilton, professor Sérgio e todos os demais confrades. Agradecer especialmente ao doutor Eduardo, né, que está às 2 horas da manhã lá em Paris para participar dessa nossa sessão. Agradecer ao Carlos, Um que eu sei o prazer. sacrifício que ele está fazendo para não estar começando a ver o jogo do Flamengo, que já está rolando, né? Ele Com deve o estar gol do assistindo, Flamengo, ele deve estar no celular né? assistindo. É. E passar a palavra ao nosso presidente para que ele conduza aí a sessão. Oi, gente. Foi uma satisfação, realmente foi uma sessão muito legal, muito instrutiva, maravilhosa. Eu quero agradecer ao professor Maurício, que tenha convidado o Carlos e o Eduardo. Fiquei muito feliz de ver o Eduardo, não tem um passado nada, né, de trabalho, de alegria, de coisas boas. E agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje conosco, né? E agradecer a Vânia, que sem a Vânia a gente tem uma dificuldade de fazer isso aqui. Aí o Sérgio Franco vai ter que segurar ela de jeito para poder continuar a academia mantendo no padrão que está tendo. Agradecer também a Regina, agradecer a Helene, que hoje não pôde estar conosco, porque está com enxaqueca, então a Isabelle também trabalhou conosco lá na PUC, é uma doce criatura, maravilhosa também. Agradecer a todos, desejar uma boa noite e uma boa vitória do Flamengo, porque o Vasco já ganhou aquela goleada e hoje quase que tomou outra. Mas a Vânia quer falar. A Vânia quer dar uma palavrinha ainda. Boa noite a todos. Obrigada, muito obrigada, doutor Maurício, professor Eduardo, professor Carlos, pela, pela excelência dessa sessão de hoje. O doutor Obrigado. Maurício aceitou assim com muito carinho, com muita prontidão, e tudo correu muito, muito bem cronometrado. Graças a Deus e muito, muito obrigada a todos. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Ana Valéria quer falar? Parabéns a todos, hein? Eu já até escrevi, eu quero parabenizar todos, foi um tema super atual, é, muito bonito ver a evolução, né, principalmente nessa área de transplantes, a coisa de... eu cheguei a acompanhar bastante no Fundão, no HU, essa parte dos transplantes, mais o transplante de fígado e também de rebarbo, o transplante renal, e é impressionante o avanço, o pulo que deu nesses 15 anos, é uma coisa impressionante. E pelo aprendizado e pela expertise, é um assunto apaixonante, e a terapia molecular nem se fala, né? Que isso é por aí que a gente caminha, e por aí vai se descobrir mais coisas, e a conduta em termos de tratamento vai ser bem mais assertiva cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a vocês pela noite brilhante de hoje. Muito Muito obrigada. obrigado. Ana Ô, Paula quer Hilton, falar? eu Ana queria Paula, falar só uma coisa rápida. Eu acho que o Ana Paula projeto primeiro, Lumen... Hein? deixa a Ana Paula falar primeiro, depois você fala, Perfeito, tá? perfeito.
Eu queria só mesmo agradecer, que aula espetacular, como a Ana Valéria falou, foi uma abertura enorme de conhecimento para a gente e uma expectativa gigante aí, né, pela frente. Muito obrigada a todos, né? Pode falar, doutor José Obrigado. Fábio. Pronto, Aham. Não, eu obrigado. acho que obrigado, querida. O projeto Homem, ele é muito antigo. Só com a terapia molecular que vai mudar a sobrevida, porque o que nós estamos vendo é mais câncer, alteração da memória. Eu acho que é o caminho, é só a terapia celular para mudar, para melhorar esse projeto Homem, que ele não foi feito para viver tanto, né? A terapia celular é que está mudando isso. Parabéns a vocês todos. Roberto Vital, quer Muito falar? obrigado. Não, boa noite a todos. Parabéns aí pela brilhante palestra aí, foi muito esclarecedora. E a nossa fotógrafa, Selma. Parabéns aí, excelente palestra, foi muito bom, que é um tema importante, né? E pelo menos para os especialistas aí fica mais fácil ainda, mas para a gente que está trabalhando direto aí, a gente sabe que é bem importante, principalmente passar esse conhecimento. Obrigado. Levanta Boa a taça de noite. novo, Eduardo, aí, para deixar todo mundo enxumado aqui. Em Paris tomando vinho. E aí é de lascar mesmo. É para ali que dá com os adversários. Tudo bem. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Boa Obrigado, noite. querido. E Isso. tudo de bom para todos. Muito Você obrigado está mesmo. querendo ir Tá ver o bom? jogo do Flamengo, né, Hilton? Tchau.